a análise e discorrer sobre a questão da relação entre o nível de endividamento e taxa de juros, ou seja, o KD. Antes, porém, vamos lembrar alguns pontos importantes. Primeiro, por que é tão difícil calcular a relação ótima D/S? A abordagem que nós fizemos na última aula é uma abordagem bastante interessante, porque demonstra o quanto uma decisão vai ser tomada em função do custo médio ponderado do capital de uma empresa. Muitas vezes assumir um novo projeto pode não ser interessante. E não é interessante, como nós vimos, que o CMPC ele é composto pela média ponderada da participação do capital de terceiros vezes o custo desse capital de terceiros, que é o KD. E também somado com a taxa mínima de atratividade com que os empresários desejam estar naquele negócio, multiplicado pelo quanto de participação esses empresários têm em termos de dinheiro, que é o passivo total, conforme nós temos falado. Existem, obviamente, prós e contras, né, dessa busca, dessa abordagem ótima. E ela depende de vários fatores que muitas vezes levam a se usar mais ou de uma ou de outra abordagem. A que nós vamos fazer agora é exatamente a abordagem para compreendermos como é que se forma esse KD, que é a taxa de juros de empréstimos. Então, assim, quando se vai calcular essa relação ótima, nós precisamos analisar, considerar o ramo de atividade, o próprio ambiente macroeconômico envolvendo as taxas de juros. Lembrando a vocês que a taxa de juros ela é o ponto ótimo entre a quantidade de pessoas, de empresas que têm uma poupança e ofertam isso ao mercado, e a quantidade de pessoas que estão desejando, que estão buscando fundos para investimento em suas empresas. Ok? É um link que nós estamos fazendo aqui com a disciplina de macroeconomia. A situação macroeconômica, portanto, vigente de um determinado país, no momento, a volatilidade que uma empresa tem nas suas vendas, quanto mais volátil, mais risco operacional ou do negócio existe. Nós vamos falar sobre risco, voltar a falar sobre risco operacional e risco financeiro. Os benefícios fiscais que naquele momento existem, incentivando ou não as empresas a fazerem ampliações do seu parque produtivo. O próprio planejamento que uma empresa utiliza dentro do planejamento tributário. E, obviamente, que todos esses fatores que eu falei antes, que eles variam ao longo do tempo. Então, o que é fundamental, né, colocar é que quando se vai buscar a determinação dessa relação ótima D/S, dívidas sobre o capital dos sócios, nós devemos considerar a volatilidade das vendas e suas probabilidades, que nós não vamos explorar nesta disciplina, apenas vocês vão tomar conhecimento pela apostila. A relação entre o nível de endividamento e a taxa de juros, que é o KD, que nós vamos tratar nesse momento, e a relação entre o nível de endividamento e a taxa de retorno dos sócios. Quem está fora e deseja entrar na empresa, comprando ações, sejam preferenciais ou ordinárias, qual a relação que existe dessa taxa que ele gostaria de ter em função do nível de endividamento? Que, portanto, vai nos fazer encerrar esse conteúdo de videoaula. Muito bem. Quando nós falamos na relação entre endividamento e taxa de juros, que é o KD, nós precisamos entender por que ele é importante. A melhor estrutura de capital da empresa se traduz na estimativa do impacto do endividamento sobre o risco financeiro que uma determinada empresa tem. Quando a gente fala risco financeiro, não esqueçam, é em que escala eu estou
para entrar numa inadimplência, passar de uma inadimplência para uma falência, para uma concordata, e de uma concordata para uma falência. Lembrando que inadimplência é quando eu deixo de honrar os meus compromissos, e isso vira uma espiral. Ok? Concordata é quando eu deixo de pagar os meus credores e judicialmente eu procuro me recuperar. E falência é o pior dos mundos, que nós vamos discutir mais adiante. Portanto, um credor, enquanto instituição financeira que empresta, ele precisa quantificar o risco e como, ao fazer essa quantificação, ele traduz isso na taxa de juros KD, que é o que nós vamos estudar agora. Então, surge uma pergunta. Em quanto tempo o risco de não pagamento da dívida afeta a taxa de juros? Na verdade, não existe uma fórmula matemática para respondermos a essa pergunta. Porém, nós precisamos analisar um conjunto de elementos que, uma vez observados, vão nos apontar qual é a taxa de juros que é, como ela se compõe e como ela é cobrada e efetivamente, né, viabilizada junto aos tomadores de empréstimo. Em primeiro lugar, é preciso entender que a taxa de juros que o banco cobra dos diferentes é determinada em função de dois fatores: a taxa de custo de captação e a taxa de spread. É relevante observarmos que a taxa de custo de captação ela é função de como o banco vai buscar dinheiro junto aos tomadores, aos que têm poupança. Por exemplo, os bancos me oferecem uma opção de investimento, por exemplo, um CDB ou um título que ela tenha, que lança no mercado, me pagando X%. Muitas vezes o banco pode intermediar a oferta dos títulos federais. Então, o quanto aquele título me paga enquanto poupador é exatamente a taxa com que os bancos me oferecem para que eu possa colocar dinheiro nesses bancos. Portanto, o banco remunera os seus investidores na captação dos recursos dos diversos fundos que existem. São as diversas opções de serviços ou carteira de empréstimos, carteira de aplicações financeiras, me corrigindo, para atrair as pessoas a colocar o seu dinheiro naquele banco. E o spread, que se constitui, na verdade, num percentual que é jogado, acrescido a essa taxa de custo de captação, que uma vez somado se constitui no que nós chamamos taxa de empréstimo para as empresas ampliarem seu parque produtivo, por exemplo. Então, basicamente, o spread ele é constituído, formado por um conjunto de itens ou fatores que compõem a formação desse spread. Entre eles, o risco de crédito ou inadimplência, os tributos fiscais, os custos administrativos, o próprio lucro do banco, que somando tudo isso, dá o que a gente chama de spread. E o que seria o que nós chamamos de risco de inadimplência? Na verdade, o risco de inadimplência se constitui do risco de não pagar o empréstimo, ou seja, os juros mais o principal. Normalmente, a taxa de risco de inadimplência ela é função do nível de endividamento que um tomador de empréstimos tem. Ela é função da capacidade que esta empresa que toma empréstimo possui de gerar fluxo de caixa. É função do perfil e do histórico que essa empresa tem de crédito e garantias, né,
fornecida junto aos emprestadores. E também é função do próprio segmento do negócio. Então, a taxa média de inadimplência, normalmente, ela é dividida por todos os empréstimos que aquela instituição faz. Por fim, não, ainda, né? A taxa de impostos são os tributos fiscais, que é exatamente todos os tributos que um banco, enquanto negócio, paga ao governo, ou é recolhido, como ICMS, ISS, e assim sucessivamente. As taxas dos custos administrativos, que aqui embutem os custos operacionais, a taxa de depósito compulsório, que o Banco Central permite que aquela empresa retenha em seu caixa, e o próprio custo do capital disponível, que é o dinheiro que o banco tem em caixa, além, obviamente, desses outros dois fatores que nós colocamos. E é importante nós, ao falarmos da taxa de risco, considerarmos também a taxa da margem do banco. O que é isso? Que quem entra no negócio para fazer empréstimos, como Factoring, Itaú, etc., que disponibilizam, né, suas carteiras de empréstimos, quanto eles estão dispostos a ter de retorno por estarem nessa atividade. Ok? Então, para exemplificarmos, assumamos aqui hipoteticamente, um banco chamado HHH. A taxa de juros para o empréstimo que esse banco pratica é constituído da taxa de captação, 12%, mais o spread bancário, 10%. De sorte que, somando os dois, a taxa, que é o KD, que este banco vai cobrar dos tomadores de empréstimo vai ser de 22%. O spread bancário de 10%, ele veio, tá, dessa estrutura de taxas e de pesos que compõem esse spread. Então, por exemplo, o risco de crédito e inadimplência, que nós vamos mostrar daqui a pouco de onde vem, ele foi de 3,5%. Os tributos, 2,5%. Os custos administrativos, 2,2%. E o lucro que o banco deseja, considerando o seu peso, foi de 1,5%. Então, esses 10% foi a soma de tudo isso. Então, os 10% do empréstimo foi multiplicado por cada peso desse aqui, ó, de tal sorte que deu 10%. O importante é colocar de onde vem o risco de crédito. De onde vem o risco de crédito? O risco de crédito ele vem exatamente de uma tabela em que os bancos se utilizam associado à relação DS. Então, quanto maior a relação DS, maior o risco de crédito ou de inadimplência. Neste caso aqui, por exemplo, o risco de crédito para uma relação de 1,5 DS, então essa empresa bancária, ela usa como taxa de risco de empréstimo 5%. Multiplicado pelo seu peso, que ele considera, então nós vamos ter aí a composição dessa taxa de spread. Tranquilo? Então, vejamos mais um outro exemplo. Então, observando as tabelas fornecidas anteriormente, né, que são essas aqui, ok? Vamos ver uma situação típica dessa empresa. Como essa instituição que está buscando empréstimo possui uma relação de 1,5, hipoteticamente falando, né? Essa empresa que quer dinheiro, vai lá no banco, o banco analisa a sua relação D/S e verifica que é 1,5. Então, 1,5, conforme nós vimos aqui, é 5%. Para esse banco, conforme nós vimos, então o spread bancário vai ser constituído de 5% dessa taxa, mais
as outras taxas que ele considera na formação desse spread. Tranquilo? De tal sorte que o spread vira 11,5. Então, se ele capta o dinheiro a 12% e ele tem um spread bancário constituído por todos esses componentes de 11,5, ele vai cobrar, ele vai aplicar, ele vai emprestar dinheiro a essa empresa a uma taxa de 23,50%. É aqui que está a grande discussão do Brasil. Por que os nossos bancos têm um spread tão alto? É importante observar que com o surgimento do chamado fintechs, ou chamados ofertadores de empréstimo ou bancos virtuais, as taxas que correspondem ao que nós chamamos de custos administrativos vão cair violentamente. Mas a questão que se coloca é: será que isso vai ser repassado para quem vai buscar empréstimos? Eis a questão. Então, como é que se dá, na verdade, a busca do empréstimo no mundo real? No mundo real, as grandes empresas que buscam empréstimos, né, ou as empresas que buscam grandes empréstimos, cada banco faz uma análise individualizada. E o foco principal que esses bancos fazem é exatamente sobre os indicadores econômico-financeiros. Eles trabalham a análise da saúde financeira dessas empresas por meio do grau de alavancagem, por meio do risco operacional, do risco financeiro, por meio dos indicadores de margem, rentabilidade, ROI, todos aqueles que a gente já falou anteriormente. Ok? Quando nós estamos falando de pequenos empréstimos, na prática, fica inviável você fazer uma análise econômico-financeira, porque muitas vezes essas empresas não têm uma estrutura contábil financeira existente e confiável, diga-se de passagem. Então, muitas vezes, o que os bancos fazem para emprestar, fazer pequenos empréstimos, é usar modelos de formulários padronizados e exigir uma lista de documentos pré-formatada com exigências a serem cumpridas. Hoje em dia, a gente percebe uma grande massificação de formas de análise e liberação de crédito. E para possibilitar um volume maior de empréstimos, portanto, por isso que a gente está falando de massificação, a maior parte das empresas que fazem empréstimos, eles analisam os comportamentos passados da empresa enquanto um ótimo indicador de comportamento futuro. E também eles consideram uma prática de definir, quando se vai fazer um empréstimo, ou se vai, por exemplo, adquirir uma máquina, a empresa ou quem vai buscar um empréstimo para comprar algo arca com 50% daquele bem, por exemplo. E fica de financiamento menos que 50%. E o mais interessante é que, mesmo assim, já se adota a prática de que o bem que está sendo financiado, ele é colocado como garantia para o banco, de tal sorte que o banco quase nunca, ou quem empresta, quase nunca tem prejuízo. Uma outra prática que se faz é analisar a relação do valor da prestação frente à renda, que a pessoa tem. Então a pessoa comprova que existe uma renda 5 vezes maior, tá certo? Do que o valor da prestação e o bem financiado como garantia. Então essa é uma outra prática em que se faz quando está se buscando, quando os bancos ou as instituições emprestadoras estão fazendo volumes, não de dinheiro, mas muita gente tentando
atender muitas pessoas que estão buscando empréstimo. Então, o que é que eles fazem? Eles adotam como prática um determinado percentual de entrada do valor do bem que quer ser, né, adquirido, ou um projeto, por exemplo, financia o restante daquele percentual e coloca como algo em garantia. Então, se por acaso houver algum problema, essas empresas que estão emprestando nunca terão prejuízo quando fazem essa composição da forma de empréstimo. E a outra prática é comprovação da renda 5 vezes maior do que o valor da prestação e o bem financiado como garantia. Então essas são práticas que garantem uma melhor massificação das formas de análise e liberação de crédito. Obviamente, como consequência de tudo isso que nós falamos, a gente percebe que as instituições financeiras fazem a colocação de suas exigências para liberarem os empréstimos a cada vez mais grande número de clientes tomadores. E, obviamente, eles descentralizam a análise e permitem definirem tamanhos de empréstimos para grandes quantidades de pessoas que estão tomando o empréstimo. E seguindo esse script pré-formatado, o chamado procedimento operacional padrão de empréstimo, passam apenas a conferir algumas questões burocráticas e daí faz a liberação do empréstimo. Um exemplo aqui, imagina que o Banco Andorinha empresta dinheiro para financiar a compra de automóveis sob as condições que nós vamos colocar a seguir. Se essas condições forem atendidas, então esse Banco Andorinha vai fazer o empréstimo. Então, esse Banco Andorinha, ele exige como entrada mínima do valor do bem de 40%. Essa empresa Andorinha, Banco Andorinha, ele exige também que você comprove uma renda mínima 4 vezes o valor da prestação. Vamos supor que o bem seja de R$ 800 a prestação em, digamos, 48 meses. Então, você tem que ter uma renda mínima de 3.008 vezes 4, 800 vezes 4, 3.200. A outra coisa que esse banco passa a exigir é a comprovação por contra-cheque e no mínimo 6 meses de carteira assinada. Então vocês vejam que o que se está se fazendo é uma análise de risco de inadimplência. E por fim, aquele bem que você está comprando, que no caso aqui é um automóvel, ele fica como garantia para o banco. Na verdade, ele fica no nome da financiadora até que você faça a quitação completa. Ainda dentro dessa prática dessa empresa, o Banco Andorinha, ele pode fazer uso das seguintes taxas que vai cobrar aquele tomador do empréstimo. O cliente comprovou 4 vezes maior do que a prestação. Se o cliente der como entrada 50% do preço, a taxa de juros é estipulada em 1,9% ao mês. Se o cliente der como entrada 40%, você vê que ele já vai mudando o percentual. 40% do veículo, a taxa de juros já aumenta. Mesmo ele tendo comprovado como prática desse banco, né, ele exigiu 4 vezes, você comprovou que você tem uma renda 4 vezes maior do que a prestação do bem que você está adquirindo. Porém, se você der entradas menores, essa taxa de juros passa a ser maior. Outro exemplo, vamos aqui analisar o Banco Abóbora. Ele define um conjunto, todos os bancos têm um conjunto de exigências que são padronizadas, que a gente chama de script de empréstimo, e cada um que vai pegar empréstimo passa por esse, digamos assim, esse funil de análise de inadimplência. Então, ele tem como garantias valendo 120% do valor do empréstimo e fiador. Ele já exige a ideia do fiador. Então, como exigência padronizada
para conceder empréstimo, ele já está dizendo, olha, eu quero garantias reais valendo 120% do valor do empréstimo. E eu quero um fiador. Atendido isso, ele ainda diz o seguinte, ó, eu cobro uma taxa de juros de 14% ao ano, desde que tenha no máximo uma relação D barra D mais S, que é o que? O grau de teu endividamento de 10%. Então, se você não tiver esse grau de endividamento, eu vou passar a cobrar taxas maiores, como vocês podem ver aqui. Então, se essa relação, além disso aqui tudo, né, for maior do que 10, então ele vai cobrando taxas de juros mais elevadas. De tal sorte que nós compreendemos aqui por que a taxa de juros KD, elas são função, né, além dos aspectos internos de quem empresta, mas é função também de você, ao ir tomar empréstimos, apresentar uma situação financeira saudável, além da qualidade com que você deve fazer essa negociação da taxa de juros de empréstimo. Tranquilo? Então nós vamos ficar aqui com esse tema da relação entre o nível de endividamento e a taxa de juros cobradas de empréstimos, para que na próxima videoaula nós possamos falar e encerrar sobre a relação entre o nível de endividamento e a taxa de retorno dos sócios. Boa noite a todos.